Pare de se comparar com outras pessoas, porque senão você nunca vai ser feliz. Bom, é muito importante que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, porque talvez você esteja fazendo algo que eu sempre fiz na minha vida. Eu compartilhei um vídeo, acho que faz quase um ano atrás, sobre como eu me sentia um fracasso. Com quase 30 anos, eu não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha nada. E assim, muitas pessoas comentaram, porque você é um fracasso por culpa dos seus pais, você é um fracasso por causa disso e aquilo. E gente, eu não gosto de, culpar alguém ou alguma coisa. Você não tem que ficar procurando culpados, você precisa procurar melhorar. E foi isso que eu fiz, né? Com 27 anos, que eu morava com a minha mãe ainda, o meu primeiro bem material foi um notebook que eu comprei usado, paguei R$500 na época, para fazer faculdade, para continuar minha faculdade, porque eu tava precisando muito. E, gente, com 27 anos, eu me sentia muito um fracasso, porque eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha casa, um apartamento, nada. Eu morava com a minha mãe e realmente eu não tinha nada. Eu estava obesa também e eu comparava demais minha vida com outras pessoas, sabe? Pessoas que saíram da escola lá, fizeram 18 anos, saíram da escola, já foram trabalhar num banco, já foram fazer faculdade. Eu comecei minha faculdade com 23 ou 24 anos, eu não lembro bem. E hoje eu nem atuo nessa área. Mas em todos os momentos da minha vida eu estava me comparando com alguém que estava com uma vida melhor que eu. Isso me frustrava demais. Eu não tinha amigos. Na verdade, as pessoas sempre precisavam de mim quando elas queriam desabafar, queriam conselhos, e depois as pessoas, sumiam, sabe? E eu sempre tive uma autoestima tão baixa que eu gostava quando as pessoas precisassem de mim, e por mais que depois ela sumissem, eu falava, pelo menos quando ela precisa, ela conta comigo. Então eu não tinha amizades de verdade, sabe? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu não tinha nem uma bicicleta. Eu saí da casa da minha mãe, além do notebook, só com as poucas roupas que eu tinha, sabe? Eu tive que virar adulta e aprender a conquistar minhas coisas. Então, ao invés de eu ficar procurando um culpado para isso, o que eu fui fazer? Eu fui tentar procurar sair dessa vida. Então, por que eu falo para você parar de comparar a sua vida com outras pessoas? Porque para cada pessoa vai acontecer as coisas em um tempo. Porque é um tempo certo para acontecer as coisas para cada pessoa. E esse tempo é o tempo que você está preparada para receber aquilo. Eu acredito nisso e eu respeito se você não acredita. Mas assim, por exemplo, um relacionamento. O relacionamento que eu tenho hoje, que é um relacionamento muito bom. Se eu tivesse tido esse relacionamento com 18 anos, eu não teria maturidade o suficiente para saber cuidar desse relacionamento, porque eu realmente não tinha. Eu precisei errar muito para aprender a valorizar o que eu tenho hoje. Se eu tivesse conquistado o emprego que eu tenho hoje, aos meus 18, 20 anos, eu também não teria maturidade suficiente, porque eu tive aquela época, que eu não sei se todo mundo tem, que é de reclamar de qualquer coisa, reclamar o tempo todo, ser uma pessoa tóxica, sabe? E eu fui essa pessoa tóxica e eu absorvia também a toxicidade das pessoas ao meu redor. Então, se eu tivesse conquistado esse emprego antes, eu não teria tido a maturidade para cuidar desse emprego igual eu tenho hoje. Ainda mais pela questão da timidez, sabe? Eu era muito mais tímida do que eu sou hoje. Então, se eu tivesse tido esse emprego antes, às vezes eu teria arrumado uma forma de, com a minha timidez, colocar tudo a perder. A minha faculdade eu fiz com 24 anos. Com 18 anos, eu era uma pessoa que desistia de tudo no meio do caminho. Então, se eu tivesse começado a faculdade com 18 e 19 anos, eu teria parado no meio do caminho, porque eu sempre fui assim. Eu comecei outros cursos, comecei outras coisas. E por mais que eu não atue na área, eu descobri, mais ou menos no meio do curso, que eu não ia mais ser advogada. Eu quis terminar, eu quis adquirir aquele conhecimento, eu quis o meu diploma, sabe? Hoje eu não penso em fazer outra faculdade, sabe? Eu penso em crescer no que eu faço hoje, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, tem um tempo certo para acontecer tudo na sua vida. Por exemplo, de perda de peso. Eu já perdi e voltei várias vezes. Ficava aquele efeito sanfona. Inclusive, aconteceu isso de novo esses dias. Cheguei no 69, depois quando eu vi eu tava com 76 de novo. Mas hoje, uma coisa que eu não volto mais é para os 85. Já tive
100 quilos. Então, tem o tempo certo. Eu acho que quando você adquire maturidade para receber aquilo que você realmente deseja, aí você vai receber. Não tem gente fazendo faculdade com 60, 80 anos, não tem gente começando a cuidar do corpo com 50 anos. Tem gente que encontra o amor da vida com 60 anos, com 40 anos. Então, a gente se compara com os outros, né? Além da gente se comparar com a vida dos outros, a gente começa a se desesperar para ter as coisas, né? Então, quantas vezes você não aceitou? Eu pelo menos fiz isso, aceitei qualquer coisa por medo de não ter algo. A gente se compara com a vida dos outros, mas com as partes bonitas da vida dos outros. A pessoa tem o emprego dos sonhos, mas a gente não sabe a vida dela completa, como que é o relacionamento, a saúde, essas questões. A gente sabe só o que a gente consegue ver. Então a gente não tem que comparar a nossa pior fase com a melhor fase de outra pessoa, sabe? A gente precisa ter certeza do que quer, quais são meus objetivos de vida, onde eu quero chegar e buscar isso. A gente tem que se comparar com antes, né? Hoje eu tô melhor que ontem. Gente, quando eu paro pra pensar, nossa, eu tenho 33 anos, 34 praticamente, e eu não tenho uma casa ainda, eu tenho carro, eu tenho minhas reservas, minhas economias, mas eu não tenho minha casa. Eu vejo outras pessoas que com 18 anos já tinha casa, carro, porque mesmo que parcelaram, a pessoa conquistou algo. Então, quando eu me comparo com outras pessoas, eu fico chateada, mas quando eu me comparo com a Luísa de 10 anos atrás, que era totalmente... eu era muito mais tímida do que sou hoje. Hoje eu ainda enfrento muita coisa, mas eu era muito mais tímida. Eu tinha muita dificuldade com tudo na vida. Tudo era uma dificuldade pra mim. Eu vejo quanto eu era uma coitada, sabe? De tudo, de estar na pior fase. Eu estava bem obesa, né? Eu cheguei lá no auge da minha obesidade com 23, 24 anos mesmo. Eu estava começando a faculdade, eu estava num emprego horrível, eu estava em um relacionamento horrível. Eu estava com a autoestima lá embaixo, subterrâneo. E para ajudar, como sempre, a timidez era o pior dos fatores da minha vida, porque a timidez me impedia de melhorar todas as outras áreas da minha vida. Então eu tento me comparar com essa Luísa que estava desse jeito. Hoje eu estou bem melhor. Com 10 anos atrás, né? 10 anos atrás eu não gravaria um vídeo para postar aqui no YouTube, e hoje eu faço isso. Então é uma evolução. 10 anos atrás eu estava num relacionamento ruim, hoje eu estou num relacionamento saudável, um relacionamento bom. 10 anos atrás eu estava começando a faculdade, eu já sou formada. 10 anos atrás eu estava num emprego muito ruim, muito tóxico, e hoje eu estou num lugar, num ambiente saudável, com pessoas saudáveis, pessoas maravilhosas. Então eu tenho que me comparar com essa Luísa. Então você tem que começar a se comparar com você de ontem, não com outras pessoas que tiveram condições diferentes da sua, tá? Porque isso também conta, pessoas que tiveram apoio dos pais, apoio de não sei quem, e se dedicaram mais porque tinha tempo, não precisaram começar a trabalhar cedo, porque eu comecei a trabalhar de babá com 12 anos, então não tem que comparar a sua realidade com de outras pessoas, a sua vida com de outras pessoas que tiveram condições diferentes da que você tem. Então tente sempre se comparar com você do passado para você conseguir melhorar, para você pensar o que eu melhorei de ontem para hoje, então o que eu posso melhorar de hoje em diante. Então é isso, gente, eu precisei gravar esse vídeo porque eu vejo que é uma coisa que atrasava muito minha vida, que me deixava muito para baixo, muito triste. Eu acredito que possa estar acontecendo com vocês também. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.